De vez em quando eu gosto de retomar livros antigos, anotações antigas que eu fiz. E aí eu peguei esse livro aqui novamente, olha, The Power of Full Engagement. Então, o poder do engajamento total, completo, né? Em uma tradução livre. E aí eu abri aqui numa das páginas e me deparei com essa frase aqui, olha. Em nossa vida nós precisamos aprender como ritmicamente gastar e renovar as nossas energias. E aí eu me deparei com essa frase e comecei a pensar um pouquinho em outras coisas que eu também já vi e comecei a praticar na minha vida, né? É muito comum a gente ver aí no dia a dia as pessoas falarem assim, o estresse nos mata, né? O estresse ele é muito ruim, ficar estressado ele prejudica as nossas funções vitais, tudo mais, né? Isso é parcialmente certo. E eu vou te explicar por que agora, com base num conhecimento bioquímico também. Eu sou professora de bioquímica, então essa área a gente consegue discutir um pouco. A gente só está vivo porque nós temos um hormônio circulante no nosso corpo chamado de cortisol, que basicamente nos mantém despertos, acordados. Então, você acorda pela manhã, é fundamental que você tenha um boom de cortisol para que você abra os seus olhos, para que você comece a se locomover, basicamente para que a máquina volte a funcionar assim, em plena atividade após aquele período de sono e de descanso. Se você, por exemplo, treina, faz uma atividade física, musculação, o seu músculo só cresce se ele for submetido a um estresse. Então você tem que colocá-lo ali sob um estresse. É desgastante, é ruim, né? Você fazer aquele exercício numa intensidade, com peso e aquilo ali vai, você sente gerando um estresse no seu corpo, né? Você atinge estados diferentes do repouso. Faz sentido? Se você começa a treinar uma corrida, você só desenvolve quando você coloca seu corpo um pouquinho acima dos limites que ele tem. Aí você começa a melhorar seus batimentos cardíacos, sua frequência cardíaca começa a ficar melhor ao longo do tempo, seu coração começa a ficar mais forte, mais condicionado para sustentar uma corrida. Isso passou por estresse. Concordam comigo? Ah, nós só conseguimos aprender uma língua nova se você se condiciona ou condiciona o seu cérebro a quase queimar ali, treinando falar algo que você não está habituado a falar, ouvir coisas que você não está habituado a ouvir. Você só aprende um instrumento musical se você se condiciona a um estresse que é o processo de aprendizado, errar várias vezes e tudo mais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? O estresse, ele é importante sim, e não é ele o principal causador atualmente dos nossos problemas. Os nossos problemas mentais de saúde, a principal causa está nesse ponto aqui. A gente precisa aprender como ritmicamente gastar e renovar as nossas energias. Nós estamos nos colocando sob situações de estresse que, sim, nos levam ao crescimento, mas está faltando a etapa da renovação de energia, que é a etapa que o estresse tem que cair. Os níveis de estresse têm que descer. Você precisa, então, colocar-se em limites normais outra vez, fazer um processo de renovação da sua energia, para aí sim você estar pronto para um novo pico de estresse. Depois, renovação, um novo pico de estresse. Assim o seu corpo evolui. Assim você não se cansa, assim você não tem burnout, assim você não tem nada disso e ainda você cresce. Então, a gente está adaptado a isso. Períodos de estresse, descanso. Estresse, descanso. O problema é que atualmente, o mundo atual, e nós temos nos deixado levar por momentos de estresse constante, ininterruptos. A gente não tem esses ciclos de renovação de energia e gasto rítmico. É bonito isso daqui, porque o ritmo, ele segue algo constante, né? Se você aprende a tocar, você coloca ali um metrônomo para ficar contando o tempo ali, você obedecer aquela marcação que é igual, não para, é rítmico, percebe? Então seria o quê? Estresse, descanso, estresse, descanso, estresse, descanso. Ritmicamente eu preciso então entrar nesses ciclos para que aí eu evolua e não fique doente.
evolui e não tenha burnout. Então, o problema não está no estresse, está no período pós-estresse. Se eu me manter nesse estresse, não há máquina que suporte, não há corpo que aguente. A gente precisa desses momentos de renovação de energia. E aí que está. Como fazer isso, né? Como desligar nesse mundo ligado? Como que a gente faz esse processo? É muito interessante algumas indicações que são assim vitais. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos distintos aqui. Se você trabalha muito sentado com computadores, celular, ou seja, esse trabalho que exige estar sempre muito ligado, né? Por exemplo, eu sou professora, mas o trabalho passa demais por internet, mídias sociais. Então chega uma hora que assim, isso cansa a sua cabeça de tal maneira, e se você deixar, aquilo ali vai só te consumindo, né? Então, principalmente pessoas que fazem esse tipo de trabalho, elas precisam muito de atividades fora da internet. Não é ficar vendo um videozinho, não é assistir um filme. Geralmente, eu prefiro atividades que me desligam. Isso seria o quê? Uma caminhada ao ar livre, seria praticar uma atividade física ao ar livre, seria ler um livro. Então, são coisas completamente distintas daquilo que é o meu ofício diário. Me manter muito sentada, lendo aqui materiais digitais, né, fazendo artes, não sei o que, gravando vídeos. Então, qual é o tipo de trabalho oposto a esse meu? É isso, é o ar livre, é a caminhada, é ver o tempo, é ver a natureza, é tomar um pouco de sol, é isso. Agora, geralmente, aquelas pessoas que fazem uma atividade braçal, talvez o mais interessante seria repousar um pouco mesmo, se deitar numa rede, pode fazer uma leve caminhadinha, porque a atividade física ela é remédio para todos, né? Mas uma atividade mais leve, que não gere tanto desgaste físico assim, porque o trabalho dela já o seu trabalho já desgasta fisicamente. Então, esse tipo de atividade que gere um relaxamento, uma tranquilidade, um repouso é o mais importante. Aí talvez sentar para ver um filme pode ser bacana para você um pouco mais do que, por exemplo, para quem fica sempre muito ligado em meios digitais e tudo mais. Então, aprender e desenvolver estes ciclos de descanso, trabalho, descanso, trabalho te faz mais produtivo. Eu era uma pessoa, assim, eu estava quase que virando escrava do meu trabalho, sabe? Por causa da quantidade de compromissos, de coisas que eu fazia e criava. E eu entendi que Deus fez o dia com 24 horas. E eu preciso, dentro dessas 24 horas, ter um tempo para dormir, eu preciso ter um tempo para me alimentar, para cuidar do meu corpo e para trabalhar. Se eu estou tentando colocar coisas demais, não é que está faltando horas no dia, não. Sou eu quem estou errado. Eu quem estou gerindo mal o meu tempo e o número de coisas que eu quero fazer. Com essa falsa ideia de que produtividade é fazer demais em pouco tempo. É direto, tem essa ideia, né? Tipo, faça aquilo que você ia fazer em um ano, você vai fazer agora em um mês. Cuidado com essas ideias, né? Automatizações, criar processos automáticos, coisas que aceleram sua rotina, isso é excelente. Eu não sou contra isso, não, muito pelo contrário. A gente busca isso o tempo todo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de acelerar demais o tempo, querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso vai gerando esses picos de estresse. Por quê, gente? Para você acelerar algo, fazer mais rápido, vencer, isso vai gerando picos de estresse o tempo todo, porque isso exige demais, está te tirando daquele seu limite natural, está te colocando um limite acima. Só que se manter nesse limite acima sempre por muito tempo e sem esses períodos de decréscimo de energia, de permitir descansar, não dá certo. Não dá certo. Então, o seu corpo falha, o seu corpo, ele vai reclamar. Porque é como se você estivesse expondo o seu corpo a um treino como um atleta de elite, um atleta de alta performance faz. Mas e depois dessa alta performance tem o repouso. Depois desse período de alta exigência, tem o repouso. Os ciclos de treinamento de um atleta, mesmo um atleta de alto rendimento, não são o tempo todo forte, não.
Ele tem os ciclos intensos, mas ele tem os ciclos baixos, os ciclos mais leves, que ele diminui os pesos na academia, que ele diminui a quantidade de quilômetros que ele corre, que ele faz treinos mais brandos, sem exigir demais da musculatura. Então, também nós que somos talvez alta performance no nosso trabalho, precisamos desses mesmos ciclos de regeneração e de repouso. Por isso que encontrar para mim, eu acho, um trabalho que que dependesse de mim é lindo, mas eu fui entendendo ao longo do tempo o que eu precisava fazer e como me organizar nisso, né? E se você também quer ter o meu apoio, me ajuda para construir o seu negócio, iniciar o seu trabalho na internet, mas com equilíbrio, fazendo as automações necessárias, mas também tendo tempo para sua vida, para sua família, para fazer aquilo que você gosta, porque você está construindo um negócio sólido e que vai ganhando força cada vez mais e te dá liberdade de horário, de tempo. É, Me chama então para a gente poder ter uma conversa, para você conhecer a minha mentoria ou então conhecer o meu e-book. Os links estão aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.